Fala galera, depois de um longo tempo vamos repostar novos vídeos. Repostar não, vamos começar a postar novamente vídeos. E dando início a essa nova sequência, vamos falar pra vocês de uma nova aquisição que eu fiz. Comprei uma bike nova e hoje eu vou falar um pouquinho das primeiras impressões. Tô falando que vou falar, mas assim, ainda nem fiz o pedal. Tô começando agora o pedal. E depois vou falar sobre as primeiras impressões da Elite, Caloi Elite Alumínio 2021, né? De 12 velocidades. É essa daqui, famosa já, não é novidade pra ninguém. Mas enfim, dá minha opinião aqui a respeito da bike que eu adquiri, vou experimentar. Bora lá! E se você caiu de paraquedas aqui, é novo no canal, peço que você se inscreva aí, já deixe seu like aí, que nos ajuda a compartilhar mais o nosso conteúdo e outras pessoas terem conhecimento, beleza? Então vamos lá para o teste e vamos ver quais são as primeiras impressões dessa bike. Bora! Bom galera, só para começar explicando, esse aqui não é um vídeo mostrando desempenho e performance da bicicleta ao extremo, né? Até mesmo porque eu estou longe de estar bem treinado para isso. Mas eu vou mostrar qual é a percepção que eu estou tendo com ela em relação à minha bike anterior. Minha bike anterior era aquela Caloi Elite 30 2015. Uma toda preta, com branco, detalhe em branco, né, o quadro. E ela tinha SRAM X7, né? Ela era 310, ou seja, tinha 3 coroas e 10 velocidades atrás. E assim, é uma bike totalmente diferente de concepção em relação a essa daqui. Essa daqui já é uma bike mais moderna, com a geometria diferente. E os próprios componentes, apesar de ser assim, de qualidade equivalente, mas é mais moderno, né? É uma coroa só, né? 12 velocidades atrás. E então assim, a pilotagem, percepção em cima da bike completamente diferente em relação à bike anterior que eu tinha, a Caloi Elite 30 modelo 2015. Eu fiquei com 7 anos com a bike anterior, então eu tenho uma boa percepção aí pra passar pra vocês, comparando, né, uma bike já um modelo mais antigo em relação a esse modelo aqui, que é o modelo mais atual. Então assim, vai dar pra ter uma boa percepção de diferença de posicionamento, principalmente em cima da bike em relação à anterior. A geometria muda completamente. E assim, o nível de percurso é um percurso aí mediano para um pouquinho de subida, né? E com cascalho, sem dificuldades técnicas. Aqui é a primeira subidinha mais inclinada. Bom, fim da primeira subida. O que dá para notar de imediato, como eu já tinha dito, é a geometria dela, né? Ela é uma geometria que te deixa mais inclinado em cima da bike em relação à geometria que eu tinha na bike anterior, né? Então essa aqui te deixa numa posição de mais ataque, mais avançado, deitado em cima da bike. E isso proporciona que em subidas íngremes a bike não patine tanto. Um dos objetivos dessa geometria é não deixar que a bike patine. Então você não perde aderência com o pneu traseiro, fazendo você ter que descer da bike ou mesmo perder performance, né? Então assim, essa foi a primeira percepção que eu tive. Ela te deixa um pouquinho mais inclinado, deitado, meio que abraçando a bike assim. E isso permite que a bike tenha um melhor desempenho nas subidas, né?
Isso em relação a algumas geometrias mais tradicionais. Aí aqui, ó, que é cheio de cascalho, tá cheio de terra solta, não patina não. Agora vamos ver a descida. Tem uma descida longa aqui, vamos ver. Quase que eu passo direto ali. Mas já deu pra notar na descida a coroinha de 32 vai faltar, viu? Precisava de ser uma 34 pelo menos. Cara, a geometria dela pra descer te dá a sensação com a bike inteiramente na mão. Esse guidão mais largo aqui, se eu não me engano ele tem 740 milímetros. Ele deixa a bike com a dirigibilidade muito boa. Então assim, é bem responsiva na hora que você põe pra virar, né? Ela é bem arisca assim na frente. E eu tô com os pneus aqui, eu já coloquei tubeless. Então estou sem câmera e com a calibragem aqui em torno de 28 PSI ou bar, agora eu não lembro. Sobre os mudadores aqui, o câmbio bem macio da Shimano. Estava habituado com o da SRAM, o X7, como eu disse. O da Shimano é bem macio e assim ágil também na mudança, né? Lógico que não vai ser igual um XTR, mas pra mim, pro meu nível de pedal, tá excelente. E ele é ágil na mudança, preciso, basta estar reguladinho, né? E por incrível que pareça, uma coisa em relação ao Deore, que eu achei pior. Desculpa, o Deore não, ao X7, é que ele aqui, na hora de subir, ele sobe só 3 cassete lá atrás. O meu SRAM, cara, X7 subia 5. X7 2015, 2014. Imagina, subia 5. E o da Shimano aqui sobe apenas 3. Então fica aí esse déficit, né? Pra galera que compete aí, principalmente nas modalidades de XC, XCC e XCO, que às vezes precisa de uma mudança mais rápida, né? Por incrível que pareça, o SRAM X7 pode ser mais eficiente do que o Shimano Deore aqui de 12 velocidades 2020, 2021. Enfim. E outra percepção aqui, ela fica mais, ele é um pouquinho mais inclinado que nas subidas anteriores. Então você percebe que ela não tem aquela tendência de levantar a frente, a dianteira, porque ela te joga mais pra frente na bike e isso faz com que a gravidade fica um pouco mais na dianteira aqui e então mais bem distribuído. Então a bike não empina quando você está numa subida mais íngreme. Então a geometria dessa bike aqui já te facilita nesse ponto. É óbvio que você vai ter que colocar o peso para frente e o corpo mais avançado.
sentar na ponta do selim, mas isso é... qualquer bike vai ter que fazer esse posicionamento. Mas assim, se a geometria da bike te ajudar, você não tem que forçar tanto assim o corpo. Bom, aqui provavelmente eu vou ter que colocar na famosa vó, que é a subidinha curta, mas ela é curta e grossa, mas ela é bem inclinada aqui. Ai, ai. Vamos lá. Aí aqui eu já tive que deitar um pouco mais na bike, porque se eu ficar na mesma posição que eu tava na subida anterior, ela já começa a ter uma tendência de querer levantar a dianteira. Bom, uma coisa que vai ficar faltando aqui nesse vídeo de primeiras impressões é falar a respeito do freio, porque o freio dela é nova. Gente, eu não pedalei com essa bike aqui ainda. Hoje é o primeiro pedal, então a pastilha tá borrachuda ainda, sabe? Quando você freia, você não sente ainda a resposta imediata dela. Então eu tô até passando susto aqui na descida, porque eu esqueci disso. E a bike não freia de imediato, porque a pastilha ainda tem que gastar um pouquinho para ela ficar 100% eficiente, oferecer a eficiência que ela comporta, entendeu? Mas por enquanto tô gostando. Esse aqui é o Shimano MT-410, né? Ela poderia vir muito bem. Essa até é uma das críticas que a Caloi recebe, é que ela poderia muito bem vir com pelo menos o kit fechadinho do Shimano Deore 6100, mas ela só vem com a relação mesmo, né? Preferível quando você compra uma bike já com kit Deore, com kit fechado, né? Da mesma geração. Então dá a impressão que você está comprando todo o equipamento atualizado, né? Bom, vamos falar um pouquinho da suspensão dela. Ela vem com a RockShox Jude Silver. Comparando com a bike que eu tinha anterior, Caloi Elite 30 2015, ela vinha com a RockShox XC30. Essa XC30 era a suspensão de entrada da RockShox na época, né? Mas já era uma suspensão não só de... ela já era uma suspensão a óleo, não era só de elastômero, né? Então já era uma suspensãozinha melhor. Essa daqui, em relação àquela, me pareceu ser uma suspensão um pouquinho mais macia que aquela, e uma leitura de terreno aqui um pouquinho melhor. Que ela, por causa de ser um pouquinho mais macia, ela consegue ler melhor, principalmente nas trepidações, aquelas costelas de vacas assim, onde você passa correndo, né, com velocidade um pouco mais alta. Ela amortece melhor, então tem uma leitura de terreno melhor, sabe? Mas assim, por ser uma suspensão de entrada, cara, ela já é... Essa aqui, se eu não me engano, já é a ar. Ela tem uma coisinha de entrada a ar aqui. Ela, cara, por ser de entrada, eu acho que uma suspensão que atende bem, cara. Principalmente, isso vai variar muito do terreno como você anda, né? Qual terreno que você pedala. Como aqui o meu é 100%, para não falar 120%, é 100% estradão. Então a galera do XCM aí, da maratona, vai estar muito bem atendido, né? Ela só não vai ser a suspensão mais leve do mercado, né? Que aí, se quiser pensar em leveza, aí você vai ter que ir para as top, seja da RockShox, seja da Manitou, seja da Fox. Aí você tem que pensar já nas top dessas marcas aí, que se você estiver pensando em leveza, é ali que você tem que buscar. Mas assim, isso depende muito da sua proposta em cima da bike, né? Bom, falar um pouquinho dos pneus dela. Essa da minha bike tá um pouquinho diferente do que geralmente se vê por aí. Geralmente vem com o Schwalbe. Essa daqui veio com o Maxxis Icon modelo 2.2, e
ele tem um grafismo um pouquinho diferente, pouquinho não, bem diferente dos da Schwalbe. Os da Schwalbe são ótimos pneus, bem macios, né? Porém a reclamação é que ele gasta rápido. Esse Icon aqui, não ouvi muitos relatos assim tão diferentes, que ele tem uma durabilidade maior. Acho que talvez tivesse um pouquinho mais, ou seja, ele gasta não tão diferente do Schwalbe, mas ele tem aquelas faixas amarelinhas, né, beges na lateral. Ele tem uma medida 2.2, mas por ele ser tubeless, a minha bike anterior tinha aquele Continental Cross King. Esse aqui, por ser tubeless e o aro da bike ser um pouco mais largo, a aparência é de que, apesar do tamanho da medida ser a mesma, é que ele tem mais área de contato do que o Cross King, que não é tubeless ready. Esse aqui, a impressão dele é que a área de contato com o chão é mais ampla, então dá mais aderência do que aquele, né? Pelo menos usando câmara, e esse aqui sendo tubeless. Só que assim, eu acho que se for para utilizar ele, por enquanto aqui ele não patinou, não escorregou nem nada, mas se for para utilizá-lo em lugar onde tenha mais cascalho solto e mais pedras assim, né, aí eu acho que ele vai ficar um pouquinho deficiente. Lógico, depende da habilidade do piloto, né, também. Mas assim, eu acho que numa condição mais severa de terreno assim, talvez ele não tenha um grip tão bom, mas a rolagem dele é muito boa, pelo menos para ter no pneu traseiro. Ele tá, na minha bike aqui, ele tá tanto no dianteiro quanto no traseiro, é o mesmo pneu. Pelo menos para ter no pneu traseiro, muito bom, tem uma rolagem bem boa aqui. Bom, galera, finalizado o pedal aqui, pedalzinho curto de 30 km só, mas com algumas subidas, algumas descidas, um pouquinho de plano ali, para ter mesmo as primeiras impressões da bike. E assim, foi basicamente isso que eu disse para vocês. A geometria dela tá atualizada, né? Eu digo, com a tendência de mercado. Então aí é uma geometria um pouco mais voltada para a galera que quer iniciar em competição, né? Apesar de ser uma geometria racing, é bem confortável, te deixa com uma sensação de total domínio sobre a bicicleta. Ela não tem, de regra, tendência a empinar em subidas, nem principalmente a não patinar nas subidas, né, cascalhadas. Então é uma bike com uma geometria legal aí para subir e para fazer descida também. Ela te dá uma sensação de controle total da bike. Esse guidão ele é de 740 mm, então ele é um guidão mais largo e permite que você tenha mais domínio, mais dirigibilidade, mais controle na bike, nas descidas. Então, na hora que você está descendo mais rápido ali, você apontou a direção da frente da bike, ela vai. E os conjuntos aqui, a suspensão bem macia, bem uma boa leitura de terreno para esse nicho, né? Suspensão de entrada. E o conjunto Deore aí, com certeza vocês já devem ter ouvido ótimas recomendações dele aí a respeito em outros vídeos aí afora no YouTube. E a única pesar da Caloi assim é mesmo não ter vindo com o conjunto 6100 fechado, né? O Deore 6100 fechado. Ela vem só mesmo com a relação de marcha. E os freios vêm com o MT410, com o M410 da Shimano mesmo. Mas aí ela recebe a crítica por causa disso. E outra coisa é o fato dela ter apenas uma opção de pintura, né? Do quadro, de cor. Então isso aí, tipo, quem gosta dessa cor gosta, quem não gosta não gosta e não tem outra opção. É basicamente isso. Mas é uma pintura bonita, tem
tem um acabamento legal, tem um verniz por cima do alumínio exposto, né? Tem um verniz para proteger. Então assim, eu particularmente achei bonito. Talvez se tivesse outras opções, não sei se seria a opção que eu optaria, né? Mas ficou do meu agrado, assim, tá ok. Beleza? Bom, enfim, já falei demais. Eu agradeço aí se você assistiu até o momento. E peço que você se inscreva no canal. Se você não é inscrito, peço que você deixe seu like aí se você gostou das minhas iniciais ponderações aqui sobre a bike. E a gente se vê no próximo vídeo aí, beleza? Valeu, um abraço, até mais!